Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar do bolsonarismo e o desejo pelo nada. Ou seja, existe desejo que são pelas coisas. As coisas nos atraem. Os objetos vendidos no mercado nos atraem. Mas existe também, e isso é também objeto de estudo psicanalítico, isso é objeto de estudo filosófico, um desejo que se constrói pelo nada. De uma certa forma, isso é chamado em filosofia de nihilismo. O nihilismo, segundo Agostinho, está fora de Deus, ou seja, Deus responde ao que é, Deus responde ao ser. Então, fora de Deus, ausente dessa luz que é a luz divina, o que existe é o nihilismo, o nada. Porém, essa tradição de falar sobre o nada, ela chega por volta do século XIX, na fala de Nietzsche. Só que Friedrich Nietzsche identifica o nihilismo em uma tradição judaico-cristã que, ao procurar pelo céu, está na realidade em busca de um nada, de acordo com a frustração diante da afirmação do forte. E quem é o forte? O forte é aquele que afirma a vida. Então há a afirmação da vida. E essa afirmação da vida, Nietzsche vai buscar nas tradições da Grécia, essa afirmação da vida no guerreiro, no ideal do guerreiro grego, né? No nascimento da tragédia. O nascimento da tragédia seria um momento, evidentemente, depois Nietzsche vai buscar outros elementos e ele vai finalizar com o ataque frontal ao cristianismo no anticristo, a maldição do cristianismo, nesses termos que a obra é escrita. Mas, nos primeiros momentos, Nietzsche estava encontrando na tragédia, no nascimento da tragédia, essa aurora vital de afirmação da vida que antecede o platonismo, que antecede, mais do que isso, a tradição socrática, porque é de Sócrates para frente que Nietzsche vai encontrar essa negação da vida em prol de um mundo de ideias perfeitas que seria o mundo real. Onde estaria o mundo real? Nas ideias perfeitas. Então esse mundo das ideias perfeitas seria a resposta, seria o ser por excelência, e o corpo seria a negação, ou seja, o corpo seria a caverna, onde a caverna escura, onde não brilharia a luz do ser, da realidade como ela é, de fato e de verdade. Então, no corpo estaria o nada, ou seja, o devir do nada, mas no mundo das ideias perfeitas que nós podemos participar com a mente e chegar até ele através da dialética, estaria o ser. Mas Nietzsche vai dizer que não, isso é na realidade o nada. Porque é no corpo que a vida se dá. É na afirmação da vida, dessa vida terrena, né? Então Nietzsche incentivava a não irmos para além disso, do corpo, da terra. Aqui está a afirmação. E a vida, segundo Nietzsche, deve ser afirmada aqui. Essa é a trajetória de Zaratustra. Zaratustra vai caminhando e chega a conclusões, inclusive a respeito da morte de Deus, porque para uma sociedade que
havia já adentrado na era científica, o Deus está morto. Então, a tradição que se apropria desse valor socrático, platônico e o incorpora ao cristianismo estaria em busca do nada. Evidentemente que Nietzsche ele é criticado por muita gente, inclusive por esse que vos fala, né? A experiência com o divino, a experiência do divino, não necessariamente é objeto para que alguém prescrute, diga isso é real, isso não é real. A experiência com o divino. Dizer que Deus, não há Deus é uma crença, dizer que há Deus também é uma crença. As duas estão no mesmo patamar de crença, guardadas as devidas proporções. São crenças. Então, Nietzsche é muito... A crítica dele é importante, a crítica dele é mordaz, a crítica dele é revolucionária, mas, evidentemente, passível de críticas também. E como esse momento ele é passivo de críticas também, eu gostaria de apontar para outros aspectos desse desejo de nada que vai para além de uma crítica ao corpo ou fora do corpo. Onde estaria o nada? O nada estaria nesse mundo de ideias perfeitas, nesse mundo espiritual que buscamos, ou nada estaria no corpo, porque o corpo seria a caverna? Não é por esse caminho que eu estou falando do nada e dessa nadificação que ocorre na atualidade. E isso não é elemento apenas do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele é uma das extensões desse grande mecanismo, dessa grande configuração mundana que ocorre hoje, sobretudo com as novas tecnologias. As novas tecnologias elas aperfeiçoam os valores da semiótica, os valores da semiótica. E a semiótica? Semiótica é todo um conjunto de símbolos, signos, códigos e sinais que se apresentam a nós quando nós saímos de casa, ao ir para o trabalho, ao ir para a escola. Nós temos uma série de símbolos, signos, códigos e sinais que fazem com que nós cheguemos a esse lugar. Isso é semiótico. Porém, a semiótica ela é simbólica. Ela não é a coisa a ser usufruída. Porém, com as novas tecnologias e a multiplicação dos símbolos, signos, códigos e sinais que ativam a produção, porque antigamente a produção era mais analógica, o trabalhador estava no chão da fábrica produzindo os materiais a serem consumidos no mercado. Com a retirada do trabalhador desse lugar, com essa retirada, evidentemente, que os símbolos, os signos, os códigos e sinais é que orientam a máquina. Porque a máquina só entende a máquina não transgride isso, salvo nas ficções científicas da vida, onde os robôs ganhariam autonomia sobre nós. Mas ficções científicas à parte, me parece bastante calor, né, nesse lugar. As ficções científicas à parte, a máquina precisa ser programada por nós. Aí, de acordo com a sua quantidade, não há como retornar, porque não há como combinar com todo mundo agora, dizendo que não há mais máquina, não há como combinar. Ou seja, nós entramos em uma simbiose, nós entramos em uma sinergia, né, com todo esse mundo, então não dá para retornar. Então esse mundo ele apresenta um novo tipo e uma nova forma de nadificação, que é quando nós afirmamos a realidade a partir desses códigos e dele não passamos. Não passamos desses códigos, não passamos desses símbolos. E quando as coisas são feitas e realizadas só no símbolo e não na realidade analógica, nós podemos
simbolicamente dizer qualquer coisa. Nós podemos digitar, e ao digitar é como se a coisa existisse, e ao deletar a coisa deixaria de existir, simplesmente porque nós ficamos presos aos símbolos, signos, códigos, sinais, enfim. Então é ali no símbolo que ficamos. Então quando ficamos nos símbolos, no que as coisas significam, qualquer coisa pode ser dita. Né? O exemplo, que eu não sei se já dei, isso acontece muito no bolsonarismo, né? A afirmação e a negação gratuita. Ou seja, a negação. O que é negação? É uma das manifestações do nada. E quando eu nego, o desejo é pelo nada. É a nadificação. Então, quando eu tenho a proliferação dos símbolos, signos, códigos e sinais, eu tenho a possibilidade de levar aqueles que me ouvem a simplesmente me ouvir independente da realidade estar como ela é. Então, a Terra é plana através de um signo linguístico que diz a Terra é plana, independente das provas científicas, independente das fotos de satélite que mostram a Terra esférica. O indivíduo diz a Terra é plana. Ou seja, ele fica no símbolo e não transpassa a realidade. É possível hoje nós passarmos por um prostíbulo e ali está escrito Bolsonaro 2022. E você passa por uma igreja evangélica, ali está Bolsonaro 2022. Porque as coisas não se distinguem mais. As relações entre evangélicos e os vários grupos não muito convencionais se misturaram de tal forma que é como se os signos que dão sentido a essas coisas dissessem e fossem autônomos por si mesmo, independente da realidade que os cercam, né? Eu lembro que desde criança eu ia à igreja. E na igreja nós cantávamos: irmão, toma cuidado que o inimigo é tentador. Ele é tão atentado que até Jesus tentou. Tira ele do clarão da luz. Olha bem para a cara dele, clama o sangue de Jesus, sai! Ou seja, eu fui educado desde criança, olha, cuidado com Satanás. Cuidado com o diabo, porque o diabo é astuto. Então, ao fazermos o mal, tínhamos a consciência de que aquilo que fazíamos era mal e era diabólico. O diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente mente, a gente tinha consciência de que precisávamos esconder a mentira que falávamos, porque o pai da mentira é o diabo. Então, ao mentir, estaríamos em uma aliança com ele. Porém, os símbolos, signos, códigos e sinais da realidade atual não distinguem necessariamente verdade e mentira. E o bolsonarismo, que é um dos antros da negação por excelência, que inclusive dizem que tem o famoso gabinete do ódio, que produz símbolos, signos, códigos, sinais, e esses signos, símbolos, códigos e sinais são como se fossem palavras de ordem que a militância vai repetindo e tem que repetir. E mesmo que não haja repitam, eles repetem porque eles estão dentro de toda essa simbologia. Então, a igreja dizer Bolsonaro 2022, o prostíbulo dizer, e os dois estarem unidos dentro desse caráter de campanha, é muito... Observem que os evangélicos foram lá comemorar a chegada do Queiroz em uma passeata. Então, o que Queiroz, apesar de ser questionado pela própria Polícia Civil, pelas próprias investigações, o que faz com que ele entre no rol dessa simbologia bolsonarista? O símbolo, o signo, o código e o sinal em si mesmo, mas não necessariamente tendo que ir à realidade
para verificar se a honestidade desses agentes políticos são reais. Então é o exemplo. Igreja evangélica, prostíbulos. Igrejas evangélicas com alianças muito curiosas nas periferias. E isso sem ser um estranhamento, porque, como eu falei, antigamente tínhamos a musiquinha. Deixa eu ver se eu lembro de uma outra musiquinha, né? Cuidado com ele, cuidado, irmão. Quando vê que é ele, ajoelha no chão. O inimigo luta, mas não vai vencer, pois essa igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus quem dá. Não adianta o inimigo pelejar. Ou seja, o inimigo está pelejando contra a igreja. Então o inimigo tem as suas astúcias. Mas a igreja precisa estar vigilante para que o inimigo não a acosse. Só que nos signos, símbolos, códigos e sinais, os inimigos, Deus e o diabo, fizeram a aliança perfeita. As alianças simbólicas que são tidas como verdade apenas para adequar. Aí é a verdade da modulação, é a verdade da adequação. Qual é a verdade que se adequa? Não que a política não apresente isso quase todos os dias. Porém, havia antigamente, há pouco tempo atrás, uma necessidade, um desejo de dizer, de esconder o mal. E o que me espanta no governo Bolsonaro e no Bolsonaro, essa necessidade. Eles não têm mais a necessidade de esconder o mal que fazem. Eles fazem, eles desfazem, eles dizem, eles desdizem, sem dar satisfação daquilo que foi falado. Então, porque as coisas são faladas dentro de uma simbologia, dentro de um caráter semiótico, porém uma semiótica que fica nela mesma. Então, é a produção mecânica, é a produção semiótica do nada. O nada, que havia sido proposto como um nada corporal em Platão, ou seja, o corpo é o nada, o corpo é a sombra, a realidade está no mundo das ideias perfeitas. A crítica do Nietzsche de que não, o nada é exatamente essa reconciliem-se com a terra, Nietzsche falava, né? Reconciliem-se com a terra. Então nada seria também essa necessidade de buscar instâncias superiores e criarmos uma moral que precisaria de uma genealogia para se explicar. Porque a moral se explica através da invenção da lógica. E Nietzsche dizia, olha, não foi a vida que inventou a lógica, não foi a lógica que inventou a vida, não foi a lógica que inventou a razão, não foi a razão que inventou a vida inventou a razão. É só buscarmos nas referências dos outros povos que conviviam, por isso também na época dos gregos, a razão, o logos racional que nós praticamos é uma conquista grega, a racionalização é uma conquista grega. Então Nietzsche partia, inclusive, de uma crítica, vou dizer aqui, vou me apropriar, né? Nietzsche fazia uma crítica ao fetiche da lógica que fazia com que nós agíssemos como se a lógica, como se a razão tivesse inventado a vida. Não, a vida é muito mais potente. A vida precisa ser afirmada em vontade de verdade e vontade de potência. Uma vez que a vida é afirmada, eu sou o forte, eu produzo, eu abro portas para as possibilidades do super-homem. E se eu nego a vida, eu viveria, segundo Nietzsche, uma vida de infra-homem, né? Usando aqui uma terminologia minha, não necessariamente eu vi isso nos livros do Nietzsche. Mas em um terceiro momento, eu estou usando essas duas referências, num terceiro momento surge essa nadificação
do código. Porque até os tempos analógicos, as tecnologias apareciam a nós nos voltávamos para a tela, e essa tela nos dava um tempo mínimo de raciocínio, de análise dos fatos, até porque nós tínhamos a mídia televisiva, tínhamos os jornais, que cada dia que passam são menos lidos, nós tínhamos as revistas, né, que surgiam, nós tínhamos a Playboy, né, saudosa Playboy, né, as mulheres maravilhosas que faziam sucesso e iam para Playboy tirar, mas agora não pode mais tirar, sei lá, entramos numa era assim, como vou dizer, onde os signos eles apontam para as coisas sem que as coisas, sem irem direto a ela, nós ficamos ali na nuvem, na fumaça, na cortina de fumaça simbólica, e não vamos às coisas. Aí surgem essas possibilidades do prostíbulo dizer Bolsonaro 2022 e a igreja vai dizer o mesmo. O problema não é o prostíbulo e a igreja se unirem. Esse não é o problema. A questão que eu estou colocando é a igreja evangélica e o prostíbulo e os grupos paramilitares se unirem, todos em nome de Jesus. Todos em nome de Jesus. E Bolsonaro, um enviado de Deus, um missionário. Meu amigo. Um missionário. Né? Então isso tem uma simbologia. Isso é um signo. Isso é uma representação linguística. Modestíssima. E na minha modestíssima opinião, na minha modestíssima colocação, não opinião, não gosto muito dessa palavra opinião, sem nenhum lastro com a realidade. Aí você conversa com um deles, ele fala, não, o Brasil está muito bem. O Brasil está muito bem. Aí não tem inflação, não. Não. Porque nos símbolos dos grupos que eles fazem parte, porque esse pessoal não vê mais, ele só vê em grupo de bolsominion, né? Ele não vê mais Globo, nada disso. Não sai dali. Então ali o Brasil está muito bem. O Brasil está bem. Não tem inflação. Né? Não tem inflação. Não tem desemprego. Não tem desemprego. O Brasil está voando, criando riquezas. Curiosamente. Agora, com certeza, como eles vivem na bolha dos signos, vai dizer, e o Lula? Mas e o Lula? Mas e o PT? Eu concordo com essa colocação até a página B. Mas quando nós estamos falando de um governo Bolsonaro, nós estamos falando de um tipo de governo. Nós estamos falando do governo Lula, nós estamos falando de outro tipo de governo. E esse outro tipo de governo errou. Né? O Lula investiu muito nas commodities, não atacou como deveria atacar a corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores e gerou aquele tipo de corrupção toda. Só que nós não estamos diante do governo Lula, nós estamos hoje diante do governo Bolsonaro. Né? E o Lula aparentemente está querendo voltar. Mas eu apoiei Ciro e pretendo votar em Ciro Gomes outra vez. Então isso aí é o desejo do nada, né? A nadificação. Então a realidade eu nego. Eu digo que a realidade é essa. E essa negação se dá também por uma frustração diante da realidade como ela é. Eu não fui até... Eu me frustrei com o mundo e eu me frustro com esse mundo que parte para um futuro... Para que eu me volto contra as conquistas da civilização. Tem isso também. O sujeito se frustra contra a própria civilização. Aí se volta contra as universidades, as ciências, os direitos humanos, porque na realidade o indivíduo está frustrado. E Bolsonaro tem essa capacidade também de atrair grupos que se frustraram com a sua realidade. É isso aí. Voltamos em uma próxima oportunidade. Dê like, faça o teu comentário, né?
dê like, compartilhe. E se você quiser cooperar com o canal, Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Ok, galera? Vocês são do coração.